Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Capital Mística, da TV Capital, Canal 11 da TVA, aqui de Florianópolis. Hoje o nosso programa é a continuação do programa da semana passada. Aqueles que nos assistiram tiveram a oportunidade de travar conhecimento com o Dr. Giancarlo Nercolini, médico, especializado numa técnica que poderíamos chamar de anti-aging, ou seja, uma técnica que retarda o processo de envelhecimento e não só isso, que também traz de volta a juventude para as pessoas que estão dentro do processo de envelhecimento normal. Então, digamos, é praticamente um moderno alquimista que conhece a fórmula do elixir da juventude, falando em termos místicos, naturalmente. No programa passado, conversamos com o Dr. Giancarlo sobre o processo de envelhecimento, as suas características, o que é que isso traz para as pessoas, qualquer pessoa, homem ou mulher, que está passando dos seus 40 anos de idade, em termos físicos, em termos de saúde, em termos bioquímicos e até mesmo em termos psicológicos. Isso foi bastante alertado, foi bastante explicitado. E agora, como não deu para esgotar o assunto, nós estamos nesse programa querendo mostrar para vocês o que a ciência médica e a bioquímica podem fazer por vocês no tratamento dos sintomas da velhice e como também trazer de volta a juventude perdida, que naturalmente, independente da idade que a gente tenha, vai nos trazer muito mais qualidade de vida. Então, meus amigos, como o tema é muito vasto e bastante palpitante, vamos direto ao assunto e vamos começar agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Giancarlo e, de saída, Giancarlo, vamos lá, dê-nos boas notícias. O que é que existe hoje, em termos científicos, para lutar contra, não digo doença, porque velhice não é doença, mas para lutar contra aquilo que são as consequências da velhice? Olá, telespectador amigo, é um prazer estar de volta com vocês. E eu vou começar discordando de ti. Opa, vamos lá. A bronca é livre. Velhice é doença. Velhice é sinônimo de doença. Velhice é uma doença provocada por um declínio de nível hormonal. Hoje já comprovado pela ciência. Opa, interessante. O organismo começa a perder níveis hormonais e, consequentemente, ele começa a envelhecer, a adoecer. O que existe de novo hoje? A ciência está buscando hoje trabalhar dentro de um programa chamado modulação hormonal, repor aquilo que falta. Outro fator que nos leva a envelhecer é a oxidação celular. A gente tem hoje como trabalhar com antioxidantes naturais. Isso nos leva a uma alimentação balanceada, saudável, orientada, com cardápio orientado. E a outra forma seria os antioxidantes medicamentosos que hoje nós dispomos no mercado, que nos auxiliam, nos retardam o processo de envelhecimento celular. Ou seja, com uma mudança de hábito de vida, com uma boa alimentação, uma alimentação regrada, com um pouco de exercício, não precisa malhar um monte na academia, mas exercícios, algum tipo de atividade regular, e modulando a nível hormonal, você hoje consegue melhorar sua qualidade de vida de forma assustadora. Hajam visto vocês
que assistem televisão, novela, você vê hoje uma Sônia Braga, com a idade que tem e a aparência que tem, é gritante. Bom, mas aí, por exemplo, a pergunta se faz necessária. A Sônia Braga, bom, há o fator do que ela emite, a sensação de força, de agilidade, tá, isso sem dúvida. Mas essa coisa assim, vamos dizer, de pele, de corpo e tudo, aí não teremos um pouco de botox, de cirurgias plásticas e tudo, fazendo uma complementação do tratamento? Existe sim, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o primordial, não adianta você ter uma cara com botox, uma cirurgia com um bom lifting para te tirar as rugas, se você não tiver capacidade de tirocínio, de raciocínio, de decorar um bom texto para ser uma boa atriz. O que se trabalha hoje é a nível de modulação, a nível celular, para que a pessoa possa se envelhecer. Evitar o envelhecimento, ela possa rejuvenescer de uma forma mais global, o corpo todo. Não adianta você ter um botox e um músculo ruim, um osso frágil. Sim, entendo. Entende? Então hoje o que se procura é, dentro do padrão de modulação de anti-aging, é trabalhar todo o teu sistema orgânico de forma que você tenha um retardo do envelhecimento, mas uma longevidade saudável, ou seja, a tua qualidade de vida optimizada. Olha, e vem cá, agora você me deixou um pouco preocupado. Quer dizer que daqui a 2 anos, quando eu completar 40 anos, naturalmente, se eu não me cuidar, né, eu vou ficar doente, porque velhice, segundo você, é doença. E eu já estou aqui muito preocupado, porque, poxa, não posso me chamar de velho agora porque eu não cheguei aos 40. Mas quando eu chegar aos 40, com certeza, eu vou estar com sérios problemas na mão, não é verdade? Com certeza. E essa doença tem cura? Exatamente. Hoje o que você faz? Existe um processo em que você vai ao médico e você dosa vários níveis hormonais. Nós temos várias glândulas e nós temos um sistema que temos uma glândula chamada hipófise, nós temos uma glândula chamada tireoide, nós temos as suprarrenais, no caso dos homens os testículos, no caso das mulheres os ovários, e todos esses níveis são passíveis de um simples exame de sangue nos dizer como é que eles estão flutuando esses hormônios. E a partir desses exames, a gente faz o que a gente chama de scanning, né? A gente vai fazer toda uma rotina laboratorial e a gente vai complementar o que falta, ajudar a baixar o que está alto. Por exemplo, níveis de adrenalina, que é o nosso fator estresse, é extremamente danoso. O organismo envelhece com o estresse. Né? Todos nós matamos um leão por dia. Sim, é verdade. Tá? Mas esse nível, isso é fisiológico. O estresse é uma proteção que nós temos para fugir do leão. Só que quando a gente mata um leão por dia no escritório, com o chefe, a gente envelhece, a gente fica de cabelo branco. É verdade. O que acontece? Hoje, você tem como modular isso, você tem como fazer exames. Agora, repor hormônio, efetivamente é uma coisa séria e que requer uma habilidade do que se está se fazendo, porque existe todo um problema que é a história hormônio-câncer, que é um assunto extremamente polêmico e que hoje tem que ser levado com uma orientação muito crítica, muito séria, porque fazer reposição hormonal hoje é necessário. O organismo da gente depende, é como um automóvel, se você não botar gasolina não anda. Você precisa ter nível hormonal, mas precisa fazer isso de forma coerente, bem embasada, onde a gente dosa não só níveis de hormônios, mas vai dosar marcadores tumorais, vai fazer uma série de exames que nos permite repor a qualidade de vida com bom senso, sem risco de doença, sem risco de câncer. Olha, bom, brincadeiras à parte, a verdade é que, naturalmente, lógico que eu estou doente, eu já fiz 40 anos há tantos anos atrás que eu já nem consigo me lembrar de quando foi. Mas
realmente me preocupa bastante qualidade de vida, né? Você sabe que há uns 3 anos atrás eu fiz sozinho, a pé, o caminho de Santiago de Compostela e te confesso, não há por que mentir, um dos motivos pelos quais eu fiz o caminho de Compostela foi provar a mim mesmo que a velhice, embora já tivesse passado dos 60 anos, mas a velhice ainda não tinha me alcançado, que eu ainda tinha capacidade física e mental para partir para uma aventura que acabou resultando em 1000 quilômetros caminhados. E veja, passaram-se 3 anos, naturalmente fiquei mais velho, não estou dizendo nada de novo, e agora eu estou querendo fazer de novo esse caminho, mas de uma outra forma, um outro caminho, e eu te confesso que antes de conversar com você, de saber dessa novidade, eu decidi fazer um check-up completo para ver se a minha saúde aguenta o tranco de eu fazer mais 1000 quilômetros pela frente. Então você agora, devo te dizer com sinceridade, com pureza de alma, que você me deu uma luz no fim do caminho, porque com certeza se eu fizer um tratamento anti-aging, com certeza eu vou tirar de letra e talvez até em melhores condições o caminho que eu fiz há 3 anos atrás. Então, Giancarlo, nós temos muito que conversar ali por trás dos bastidores. Meus amigos, estamos falando de como cuidar de uma doença chamada velhice. Não percam este programa depois do próximo intervalo. Já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de volta no nosso programa entrevistando o Dr. Giancarlo Nercolini, ginecologista, especialista em reposição hormonal. Bom, meus amigos, uma vez que se estabeleceu, e para surpresa minha, de que a velhice é uma doença e que quase toda doença pode ser tratada, e ele agora no decorrer do intervalo me garantiu que essa doença tem tratamento e cura. Então agora vamos ver se nós mostramos o caminho das pedras. Pelo que eu entendi, Giancarlo, a coisa toda começa com uma entrevista em que o doente velho, ele se apresenta no seu consultório dizendo: quero me curar da velhice. Ok. E aí, pelo que você já me comentou, a primeira coisa que você faz é virar o camarada pelo avesso para analisar toda a bioquímica dele, é isso? Exato. Ótimo. E aí, que tipo de exames? É só exames de laboratório, exames de sangue, urina, essas coisas? Ou tem outros exames que são feitos? Na realidade, existem vários exames, James. Dependendo se o teu paciente é um homem ou uma mulher, você vai fazer um escaneamento. Porque todo hormônio, quando você usa, ele te faz melhorar, ele te faz rejuvenescer, ele te faz uma proliferação de células. Se eu tenho um doente que tem um câncerzinho em estágio inicial, ele também vai proliferar. Porque rejuvenescer significa novas células sendo produzidas pelo organismo. Então tem que ter uma seriedade muito grande nisso. Quando você faz o mapeamento do indivíduo, a gente faz não só exames bioquímicos, a gente vai fazer todos os níveis hormonais, o chamado perfil de gorduras também, essas partes de colesterol, triglicerídeos, tudo aquilo. E a gente vai mapear no indivíduo a produção hormonal, a produção de determinados elementos com níveis sanguíneos, mas também faz alguns exames de imagem. Na mulher você faz um ultrassom, no homem você tem que ter uma ideia de como é que está a próstata dele,
Ou seja, você tem que fazer uma avaliação bastante global do teu paciente para que no processo de rejuvenescimento você não tenha nenhuma doença. E a gente também dosa os chamados marcadores tumorais. Não raras vezes, tratando tanto homens quanto mulheres, nos apareceram no consultório por uma questão de anti-aging ou de procurar retardar o seu processo de envelhecimento, e não raras vezes a gente descobre problemas que também isso nos dá uma coisa muito importante, que é uma característica da chamada medicina preventiva, né? Medicina prospectiva e não somente a medicina curativa. Mas há que se avaliar o paciente de uma forma bastante global, bastante séria, para que você possa dinamizar, como na homeopatia, tudo que ele tem de bom, mas não dinamizar o que tem de ruim. Sim, entendo. Quando você fala nesses marcadores tumorais, você está se referindo especificamente a tumores de câncer. Eu estou frisando isso bem para que o público telespectador se dê conta de que, mas então eu não vou fazer o anti-aging porque aí é capaz de dar que eu estou com câncer. Sim, que bom que você fez o anti-aging, porque no exame apareceu um troço que talvez você nem saiba que tem, um problema de um câncerzinho incipiente que está começando ou já está mais ou menos adiantado, e você acaba de tomar conhecimento dele e você tem condições de liquidar o problema. Tudo que você descobre cedo até essa parte se trata também de forma melhor. Exato. Então, olha, mais um motivo para se fazer o anti-aging. Agora, então, no caso, uma pessoa que tenha problemas de tumor, cancerígeno e tudo, naturalmente, essa parte vai ficar protelada, né? A dosagem de hormônios até que o câncer da pessoa esteja tratado. Na realidade, quando você descobre que esse paciente tem problemas, né? É lógico que acaba sendo uma premissa. Você tem um sujeito com um tumor, um homem com um tumor de próstata, uma mulher com um tumor de mama. É óbvio que você não vai potencializar esse tumor. Você vai fazer um direcionamento, esse paciente vai para o seu médico, vai procurar sanar o seu problema, né? E após isso ele pode voltar a trabalhar. Nós já temos pacientes que nos procuraram, que hoje fazem a sua modulação hormonal e que já tiveram tumores. E que hoje, com tudo tratado, marcadores tumorais estáveis em dia, hoje pode fazer o seu processo de estabilização, de longevidade saudável com muita qualidade de vida. Olha, é mais um motivo para se procurar o anti-aging, sem dúvida alguma. Bom, ok, você já mapeou a pessoa toda, né? Bom, e aí? Lógico, cada caso é um caso, a começar se é um paciente ou uma paciente. Mas como é que você, então, em função disso, você não só tem que calcular os tipos de hormônios que têm que ser incrementados, como também a dosagem desses hormônios que você vai lançar. Isso deve ser um trabalho, vamos dizer, de sintonia fina, seria isso? Sim. E também você entra na parte, vamos dizer, ortomolecular, em que você vai verificar as deficiências vitamínicas e de sais minerais que a pessoa necessita para utilizar. Por exemplo, eu soube que o selênio, os níveis de selênio são importantíssimos no campo até mesmo de cerebral. Uhum. Então, aí, e quando a pessoa começa a utilizar isso, os resultados evidentes são rápidos? São, e são muito comuns. Você quer ver um exemplo, Jaime? Uma das coisas que nós fazemos hoje dentro da medicina ortomolecular é dosar os metais pesados, dentro de um processo que a gente chama de mineralograma. Mineralograma, você pode fazer uma dosagem desses metais pesados por um fio de cabelo ou por uma amostra sanguínea, né? Na mulher é um pouco mais complicado porque ela pinta o cabelo, né? Mas você pode fazer essa dosagem. Mas, voltando ao assunto, hoje, uma das coisas que mais intoxica o fumante é o cádmio. É um dos metais pesados que faz uma intoxicação grave no ser humano e que a gente tem como hoje modular isso. Aquele indivíduo que efetivamente não consegue abandonar o hábito do cigarro, você tem como modular, ou como a gente chama de um processo bioquímico, os arquelantes dentro da medicina ortomolecular,
para você diminuir as concentrações desses metais pesados que, de uma certa forma, nos levam a um envenenamento, né? E, consequentemente, uma queda geral do organismo. Por quê? São metais que levam a uma oxidação cerebral e, consequentemente, um envelhecimento e morte celular, o que é mais grave. Puxa, me diga uma coisa, não sei se você tem essa informação, mas eu me lembro que há muitos anos atrás todo mundo fumava, era hábito todo mundo fumar, e hoje também tem muita gente que fuma. Mas a impressão minha, a qualidade dos cigarros se modificou. Parece que hoje o cigarro tem muito mais química pesada do que antigamente. Isso é verdade? Infelizmente, sim. Infelizmente, hoje você tem drogas que têm um poder de viciar muito maior do que a própria nicotina. Você pega exemplos hoje como algumas nitrosaminas, compostos derivados dessa nitrosamina, que tem um poder viciante extremamente mais grave. O que já rendeu processos na Europa, como foi o caso da indústria Palmal, né, da Philip Morris, né, onde eles usam hoje determinadas drogas que vão fazer com que o indivíduo tenha um vício muito maior. Então, mesmo havendo dentro da indústria hoje cigarros ditos de baixos teores, o vício é patente, porque realmente a indústria acaba dentro dos componentes químicos, a química que vai dentro de um cigarro é absurda, seja ela de metais pesados, seja de drogas, não só o alcatrão, a nicotina, mas são drogas que realmente levam a um processo de vício. E eu diria até assim, essa história que a gente vê dizer que fumar e parar de fumar é só uma questão de vergonha na cara é mentira. Na realidade, o vício é químico, bioquímico, tanto quanto um viciado em cocaína, um viciado em maconha. O vício em si é o mesmo. Então, há que se ter ponderação para fazer um tratamento médico, porque quando você para de fumar, você faz a chamada síndrome de abstinência. Você está tirando uma droga em que teu organismo acostumou com ela. E precisa dela para... Olha, e você, digamos, no teu trabalho, você ajuda as pessoas a deixarem de fumar através da bioquímica? Um dos grandes passos dentro do anti-aging é largar péssimos hábitos, né? Então você tem que tirar tudo aquilo que faça uma oxidação celular, né? A partir da hora que você começa, você tem que ter uma atitude nova. Quando rejuvenescer significa uma mudança de atitude. Você pode trabalhar hormônios, mas você tem que aprender a comer melhor, você tem que largar hábitos como eventualmente o fumo, né? Porque de nada adianta, seria como um cabo de guerra, né? Eu trabalho aqui de um lado, trabalhando níveis hormonais, mas a pessoa não faz uma alimentação regrada, ela não está num ambiente propício, é um cabo de guerra, você não tem um resultado adequado. Bom, se a pessoa quer rejuvenescer, tem que dar de si, né? A começar por abandonar o cigarro. Eu não sei, mas eu estou sentindo alguns telespectadores e telespectadoras torcendo o nariz. Fazer o quê? Não se pode fazer uma gemada sem quebrar alguns ovos. Pensem nisso. Bom, meus amigos, aguardem o próximo segmento, porque vem mais informação interessante aí. Fiquem por aí mesmo que a gente já volta. Um instantinho só. Ok, amigos? Estamos de volta entrevistando um moderno alquimista, especialista em fonte de juventude. Gostaram? Dr. Giancarlo Nercolini. Bom, Giancarlo, estávamos falando do tratamento e já começamos falando também nessa parte de medicina ortomolecular, que também acompanha essa definição aí hormonal, né? E agora vamos entrar mesmo na parte hormonal. Naturalmente, os hormônios masculinos são bem diferenciados dos hormônios femininos. Ok, faz de conta que você tem diante de si uma senhora, já passada há muito tempo dos 40 anos de idade, se bem que esse negócio de idade,
As deusas não têm idade, não é verdade? Então, nós jamais encontraremos nenhuma mulher velha, porque elas são deusas, né? Isso é para agradar o público feminino, naturalmente. Mas você já escaneou a sua paciente, constatou que ela não tem nenhum processo cancerígeno, já levantou os minerais que ela precisa, já levantou as vitaminas que ela precisa e agora chegou a vez de atacar os hormônios que ela precisa. Qual é a técnica? O conceito que mudou muito hoje de reposição hormonal e que houve todo aquele boom falando que hormônio dava câncer, que hormônio dava alterações como demência, ou dava situações de tromboembolismo, isso mudou muito e foi decorrência de um estudo fracassado nos Estados Unidos, que foi o WHI, onde se preconizava usar o hormônio igual para todo mundo. Todas as mulheres usavam o mesmo protocolo, não interessava peso, idade, raça, sexo ou cor, que acabou realmente não dando certo, e se usava na época hormônios derivados de animal, que eram chamados estrógenos conjugados, que deu problema no WHI, e que é um hormônio derivado de urina de éguas prenhas. Então isso realmente não funcionou. Quando nós falamos no nosso primeiro programa do Projeto Genoma, hoje o que acontece? A gente copia exatamente o hormônio feminino. E hoje o que se fala em reposição hormonal é se usar os chamados hormônios bioidênticos, exatamente igual àquilo que se usava. Num congresso em Berlim, eu achei uma coisa fantástica, o que um colega colocou, um senhor alemão, colocou, ele disse assim, porque cargas d'água, uma molécula de estradiol, que é o hormônio feminino, deixa uma menina de 17 anos deslumbrante, porque cargas d'água é esse mesmo hormônio, quando a mulher faz 50 anos de idade, ele vai dar câncer nessa mulher. É um erro. Então, na realidade, vejam que hoje a reposição hormonal na mulher, ela dá qualidade de vida, mas desde que você use exatamente o mesmo hormônio que o ovário dela produzia. Então, a partir da hora que você repõe hormônios chamados bioidênticos, você está simplesmente devolvendo ao organismo aquele que ele deixou de produzir. E com isso você tem uma qualidade de vida muito melhor. O que a gente encontra muito hoje no mercado são os chamados hormônios símiles, parecidos, Entendo. mas que realmente não trazem um resultado. Isso aconteceu com esses estrógenos conjugados, isso acontece hoje no Brasil, onde a gente vê um desespero em se usar fito-hormônio, que são as chamadas isoflavonas, que podem dar câncer tanto quanto outros hormônios. Ou seja, há que se ter uma orientação muito bem ponderada para saber que tipo de hormônio usar, se realmente são bioidênticos. Fito-hormônio não é hormônio bioidêntico, é hormônio de planta, vem de soja, mas danifica o receptor celular tanto quanto um outro hormônio. Ou seja, hoje você faz a reposição, seja ela transdérmica com gelzinho que passa-se na pele, você pode fazer nasal, você pode fazer por um comprimido, você pode... Ou seja, as maneiras são diversas, entende? Mas você tem que fazer uma reposição daquilo que efetivamente falta e que seja igual ao hormônio que teu organismo produzia. E como é que vocês chegam à conclusão, por exemplo, que um determinado hormônio que você vai dar para a sua paciente, lógico, feminino, é exatamente igual? É por um exame, ou vocês mandam fabricar, ou isso já é pré-classificado? Na realidade, o que o Projeto Genoma copiou, e hoje você faz isso por engenharia genética, é o seguinte: nós sabemos a estrutura química exatamente desse 17-beta-estradiol, que é o nome do hormônio feminino da mulher. O que a engenharia genética fez? Ela foi lá e copiou esse hormônio estruturalmente, espacialmente. E hoje em laboratório nós pegamos uma Escherichia coli, que é uma bactéria, a gente modifica o núcleo dela e põe essa bactéria para produzir esse hormônio exatamente igual. Porque os hormônios que antigamente haviam no mercado eram hormônios parecidos.
eram hormônios similares. Muitos desses hormônios hoje, que são usados em pílulas, eles vêm do iam mexicano, que é uma planta. Mas eles não são exatamente os mesmos hormônios que a mulher tem. Você pega uma droga hoje como o etinil estradiol, que é a da pílula anticoncepcional, ele é um hormônio feminino símile, mas ele não é exatamente igual, não é a mesma molécula. O que mudou hoje é o seguinte, é você modular uma mulher hoje com os hormônios iguais os dela. A mesma coisa acontece com os outros hormônios, que são a progesterona. Hoje você existem no mercado os chamados progestágenos, que têm efeito similar à progesterona, mas não é a progesterona. Então hoje você tem como modular uma paciente com uma progesterona igual a que o ovário dela produzia. Então o grande segredo, eu diria assim, que o grande caminho das pedras, como você pondera, é repor aquilo que a natureza deixou de fabricar. E no caso do homem, também precisa ser a mesma sistemática da mulher, ou seja, exatamente, tem que ser o mesmo tipo de hormônio que é produzido pelo organismo masculino. Existem hormônios hoje similares, como muita gente usa hoje para ganhar forma física, injetando um hormônio de testosterona no músculo, que muitas vezes não é exatamente o mesmo que o testículo produz. São hormônios parecidos, com um efeito testosterônico similar, mas não exatamente iguais. Então hoje, dentro até da modulação hormonal, você já tem como usar uma testosterona exatamente igual ao que o homem produz. No caso de se utilizar a testosterona parecida, qual é o resultado no homem? Quais são os riscos? Os riscos são vários, porque muitos desses hormônios são metabolizados no fígado, né? O uso indiscriminado de testosterona em homens leva à impotência, leva a uma situação alarmante, que é o câncer de fígado, porque há uma passagem chamada metabólica, de metabolismo, passa-se no fígado. Então hoje praticamente a gente tem trabalhado nos homens com uma reposição hormonal transdérmica. Você usa o hormônio pela pele para evitar essa chamada passagem hepática. Caramba! Estamos mexendo com dinamite. Então realmente não pode ser qualquer médico, qualquer técnico que vai dizer você vai tomar isso, aquilo ou aquilo outro. Tem que ser um especialista para fazer esse tipo de reposição hormonal. Então, amigos telespectadores, olhem, no caminho das pedras já tem um sinal de alerta bem grande ali, né? Escolham bem o profissional que vai fazer a reposição hormonal de vocês, porque há riscos. Então, não se brinca com saúde, vocês sabem disso. E, bom, uma pessoa, um homem no caso, que toma esse coquetel hormonal aí, similar. Em quanto tempo ele já se sente um filhote de super-homem? Na realidade, a reposição hormonal é uma coisa muito rápida. Os efeitos se processam em questão de semanas, você já vê um resultado muito bom. O organismo ele funciona como um automóvel. Eu preciso de gasolina para dar ignição no pistão. A partir da hora que eu reponho, o organismo rapidamente começa a se processar. O que se tem que avaliar é uma situação muito importante, global. Tanto mulher como homem, nós temos uma série de hormônios trabalhando de forma dinâmica no nosso corpo. É testosterona, são os hormônios da tireoide, são hormônios da nossa suprarrenal, ou seja, esse eixo do hipotálamo, hipófise, tireoide, ele tem todo um balanço que interfere, como exemplo de melatonina, que interfere no nosso sono, que regula o nosso sono. Você veja que uma mulher que entra na menopausa, depois de 50 anos, se não tratar da menopausa, ela perde 27 minutos por ano de sono. Ou seja, a partir da hora que você repõe o hormônio feminino, também tem que daqui a pouco ter uma avaliação de como é que está a melatonina dela, que é o nosso hormônio que regula o sono. Então, é uma especialização onde você tem que entender muito do teu sistema endócrino, do teu eixo hormonal, para saber fazer exatamente isso. A modulação. Modular é o quê? É acertar níveis.
tanto de um quanto de outros hormônios. Bom, temos aqui uma senhora de uma especialização. Meus amigos, estamos indo para mais um intervalo. E já vou alertando, o próximo bloco, novamente, é o Caminho das Pedras. Se bem que acho que esse programa todo foi Caminho das Pedras, mas vamos lá, para não manter, para não mudar a tradição, próximo bloco, Caminho das Pedras, em que eu vou dar como encontrar este técnico, este alquimista, este cientista. Aguardem, é só um segundinho. Ok, amigo? Estamos de volta, entrevistando o Dr. Giancarlo Nercolini e falando sobre anti-aging, rejuvenescimento. Quem não quer? Até eu estou começando a querer, embora, verdade seja dita, eu não precise. Eu, logo, talvez precise, mas só depois dos meus 40 anos de idade. Ok, gente. Falando sério e muito sério, Giancarlo, eu tenho observado que essa máquina de fazer doidos que é a televisão e que é o ponto de apoio de tanta gente aqui nesse Brasil, nada se faz sem consultar a televisão, nós temos visto os verdadeiros ícones entre os artistas da televisão, que são pessoas já entradas em anos, né? Temos, por exemplo, a Dercy Gonçalves, temos a Hebe Camargo, temos a Tônia Carreiro, Sônia Braga, já foi citada no programa passado, temos Suzana Vieira, uma senhora, né? E a gente vê, por exemplo, no caso da Suzana Vieira, ela está com um namorado aí, um rapaz jovem, tudo, e ela tem pique para manter um romance com uma pessoa bem mais jovem que ela. Nada contra, coisa da vida particular dela, ninguém está aqui criticando coisa nenhuma. Mas o que nos causa espécie é como uma pessoa que já entrada em anos, ela tem vitalidade para aguentar o pique de um namorado, admirador, seja lá o nome que se dê, de bem menos idade. Como é que é isso? Essa mulher é uma super mulher, nasceu assim? Ou, bom, presumo que a resposta seja que ela está fazendo a sua reposição hormonal. Mas qual é, porque a gente vê que isso chega às raias do milagre, qual é o fator miraculoso nisso tudo? O grande milagre do anti-aging, e que deu esse boom, inclusive dentro do meio artístico, que é o que primeiro se expressa nas telas de televisão, é a reposição hormonal na mulher com estrogênio e progesterona, no homem com a testosterona. Mas vamos assim dizer, a molécula da magia é um hormônio que é característico que nós temos, que é o GH, que é o chamado hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento nos faz dar os estirões aos seus 12 anos de idade e ele, depois de uma certa idade, ele vai decaindo, até porque nós não precisamos crescer. Mas o que se estudou nesse hormônio foi o seguinte, é que não precisava se usar ele só para crescer. Esse hormônio ele tem uma característica, porque ele é o precursor de todos. Ele nos leva a um processo de rejuvenescimento. Por quê? Porque a partir da hora que você começa a repor esses níveis do GH, você começa a mudar a tua escultura, o homem começa a perder a barriga, você começa a fazer um processo de transformação, substituir gordura, que a gente chama de massa gorda, por massa magra, que é músculo. Ou seja, essas deusas, esses fenômenos musculares, como é o caso dos Ronaldinhos, entende? Há o uso dessa molécula mágica chamada GH, que realmente traz um processo de revitalização impressionante. Você citou os Ronaldinhos, os dois ícones do futebol brasileiro. Os dois, né?
Na realidade, eu me refiro ao Ronaldo Fenômeno. Ah, o Ronaldo Fenômeno. É. Bom, ele não sei, mas ele não alcançou os 30 anos de idade. Mas desde já esse pessoal já trabalham com níveis hormonais. Hoje você tem uma indústria dos atletas. Né? Todo mundo sabe que hoje existe uma briga enorme que é o antidoping, mas como é que você pega um Ben Johnson, um sujeito que corre 10 segundos, 100 metros em menos de 10 segundos? São magias da bioquímica, da alquimia moderna. Ou seja, a partir da hora que você processa níveis hormonais nessas pessoas, você tem resultados estrondosos a nível bioquímico, de explosão de massa muscular. Né? Você pega um exemplo vivo eu diria até do excesso da parte hormonal, como um Schwarzenegger, né? Que é clássico, pessoa usuária por longos anos, não foi Mister América de graça, às custas de hormônio, né? Às custas de GH, de testosterona, se criam, sabe, esses ícones de grandes massas musculares. Entendo. Bom, meus amigos, estou chegando à conclusão que quando eu vejo aí um artista, um atleta, que o camarada transcende, por trás dele está o trabalho daquilo que eu apelidei aqui de os modernos alquimistas. Então, olhem, temos... A boa notícia é que há uma saída. Vocês estão se sentindo para baixo? Estão chamando vocês de coroas? Os netos de vocês dizem na cara, você está velho ou você está velha, e você é obrigado a admitir que eles têm razão. Você se olha num espelho e não está gostando nada do que você vê, aquela barriga, tudo caindo, as bochechas flácidas, vontade de fazer nada, de se largar num sofá. Pelo que eu acabo de aprender aqui com o Dr. Giancarlo Nercolini, gente, nós estamos precisando de hormônio, muito hormônio, no bom sentido, e bem dosado. Principalmente isso, muito bem dosado. E isso, Giancarlo, então eu presumo que quando eu contrato um médico especializado em anti-aging, hoje, esse médico vai me acompanhar até o fim dos meus dias, porque não é só fazer um tratamentozinho e deu, acabou, pronto, você está jovem até os próximos 120 anos de idade. Não, não. Você tem que estar sempre repondo, medindo, escaneando, deixando de fumar, fazendo exercício, mudando a sua alimentação. Ou seja, é um investimento para toda a vida. Com certeza. É algo que é muito dinâmico, porque a gente muda o ambiente, a gente muda os fatores extrínsecos do meio onde a gente está, como o estresse, são todos eles muito variáveis. Então, na realidade, quando a gente trabalha num processo como modulação hormonal, você tem que fazer um investimento em si. Ou seja, a longevidade ela tem um custo operacional. Sim, e que demanda um acompanhamento médico, não só médico, como de repente de fisioterapia, de um personal trainer, ou seja, você vai procurar a tua qualidade de vida da forma com que você achar que o seu dinheiro alcança, que as suas possibilidades alcançam. Isso é muito variável e é óbvio que para cada pé um chinelo, você tem condição de organizar isso com um custo maior ou menor, mas efetivamente há uma necessidade de acompanhamento médico com muita seriedade. Bem, olhem, amigos, estamos aqui recebendo o testemunho de uma pessoa ética que não está prometendo o que não pode cumprir. Ponto para ele. Bom, acabo de me lembrar que eu tinha prometido o caminho das pedras para vocês. Então, vamos lá, sem dúvida alguma, eu peço aí à técnica que coloque no monitor o telefone, o endereço e o e-mail do Dr. Giancarlo Nercolini, especializado em saúde para as pessoas
de maioridade. E bota a maioridade nisso. Então, tá aí, Giancarlo Nercolini, telefone de contato 3234-9494, para marcar consulta com ele, falem com a senhorita Sandra. A clínica onde o doutor Giancarlo atende é a Clínica Jane, ali na rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1414, ali no Pantanal. E o e-mail, eu sugiro que vocês procurem esse e-mail para vocês adquirirem leitura, como é o caso aqui dessa apostilinha aqui que eu tenho em mãos, pensando como jovem. Tem muitas dicas interessantes, vale a pena vocês solicitarem a ele com prazer mandará para vocês. Então, Giancarlo Nercolini, tudo junto, @yahoo.com.br. Meus amigos, estamos chegando ao fim de um programa que, entre tantos outros que eu já fiz no passado, mas esse em específico eu reputo como importante. Estamos falando em melhoria de qualidade de vida, e isso tem até a ver com a mística dos deuses. Então, se somos filhos de Deus, somos deuses também. E já se diz que os deuses não envelhecem. O que raio nós temos que envelhecer? Então, pensem nisso e procurem pelo Dr. Giancarlo. Giancarlo, te agradeço imensamente a tua presença, realmente foi de muita utilidade os teus esclarecimentos. Volte sempre, você é uma pessoa benquista aqui no programa. E aos amigos telespectadores, desejo um ótimo dia de maturação das ideias. E se bobear, quem sabe a gente não acaba se encontrando ali na sala de espera do consultório do Dr. Giancarlo, porque eu já estou com a cabeça cheia de caraminholas. Desejo a vocês uma ótima semana e já deixamos marcado aqui o nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Meu cordial abraço.